Olá, senhores estudantes, dando continuidade à análise dos exercícios do livro David Griffith, de Mecânica Quântica, temos aqui o problema 4.15, que ele fala: um átomo de hidrogênio se inicia na seguinte combinação linear de estados estacionários, onde o N vale 2, L vale 1, M vale 1. E também, no caso onde N vale 2, L1 e M igual a menos 1. Está aqui representado a função de onda por função de onda inicial, né, que é tempo igual a zero, né, coordenadas radial, vetor, dá 1 sobre raiz quadrada de 2π, sobre 2, perdão, vezes a mistura desses dois estados quânticos aí, que ele mencionou acima. Aí no item A ele fala, monte a função de onda completa, né, aquela que evolui no tempo, né, simplifique o máximo que puder. Então, e depois ele quer que calcule o valor esperado da energia potencial, V, e ele quer saber, né, e ela depende do tempo, né, isso que ele quer saber se essa energia depende do tempo, né, e obtenha tanto a fórmula quanto o número real em elétron-volts. Então, isso aqui é um problema de aplicação de física interessante. Então, veja lá. Aproveitando que a gente já conhece da equação 4.11 no item B, no problema 4.11, a gente tem lá que a função de onda para o caso 2, 1, 1 mais o caso 2, 1 menos 1 fica sendo essa combinação aqui. Essa expressão, que é para o caso 2, 1, 1 e para o caso 2, 1, 1 e menos 1. Elas são as mesmas expressões, tá certo? Então tem só um fator 2 multiplicando elas, né? Então como tinha um 2 dividindo aqui, foi simplificado, ficou só com a expressão assim. Ou melhor, né? Bom, na verdade tem uma diferença, né? Que envolve aqui o i positivo e aqui o e elevado a menos i, né? Então essa é a questão da fase que soma os dois. Então é melhor, posto em evidência, fica melhor de enxergar, né? O fator 2 já foi simplificado. Então aqui é igual a menos i sobre raiz quadrada de π vezes a, que é a raiz de Bohr, vezes 4a quadrado, e aqui fica multiplicado por essa expressão, que é R-2. Simplificou, né? Ficou uma expressão mais compacta, né? Que essa relação aqui de Euler, né? Dessa forma, faz obter a relação seno, né? Isso aqui dá o seno, desde que eu eleve um desses fatores aqui, né? Simplifica, tem um fator 2 que eu devo englobar, né? Por isso que aqui vira 4. E aí fica, então, em função de seno. Então fica só um produto de seno de θ, que é o ângulo polar, vezes o seno de φ, que é o ângulo azimutal. Portanto, a função de onda, então, da mistura desses dois estados, fica sendo igual à função de onda, que evolui no tempo, sendo igual a menos i sobre raiz quadrada de 2π, que multiplica a, ainda dentro da raiz, né? E aqui fora fica 4a quadrado. E r, e elevado a menos r sobre 2a, seno de θ e seno de φ. E aqui está, então, a expressão completa, né? Que é a parte temporal da solução da equação da função de onda. Opa! E aí, ficamos então com a função de onda completa que ele mostra. No item B, ele está querendo que faça o caso do valor esperado da energia. Agora que eu tenho a função de onda completa, sabemos que ela é normalizada, que esse procedimento tinha sido feito lá na equação, no problema 4.11, no item B. Nós só aproveitamos que já sabemos dessa solução. Aí no item B, então fica o valor esperado do potencial, fica igual a integral, é o potencial, né? Eu falei, mas é esse o valor que a gente tem aqui. Integral, então, do densidade de probabilidade, vezes a expressão do potencial. O potencial que é usado, no caso por átomo de hidrogênio, é essa expressão aqui, né, que é a relação de Coulomb, né, o potencial de Coulomb, que é menos E quadrado, E aqui é a carga elementar, no caso, E ao quadrado sobre 4π epsilon zero, que é a permissividade eletrostática, vezes 1 sobre R. Então, você está vendo aqui é o potencial coulombiano. E aqui integrado, né, no caso, em toda a região do espaço, que é D cubo R. Igual, então aqui 1 sobre 2πa vezes 16a quarta, e aqui ficamos então com essa expressão a ser integrada. Essas aqui são as constantes que ficam à frente, então a integral na verdade só corre em função de r quadrado e elevado a menos r sobre a, seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ. E aqui ainda multiplicado por 1 sobre r quadrado, seno de θ, dr dθ dφ. E aqui é o jacobiano, né, dos termos, né, o r quadrado, seno de θ. Bom, em coordenadas esféricas, que é conveniente fazer. Então, aqui ficamos com essa expressão, que são as constantes que foram agrupadas, e aqui a integral, você pode integrar a integral da parte radial, a integral da parte polar e a integral da parte azimutal. Isso aqui dá, então, essa expressão, 4π, 4 terços de π, e aqui ficamos, então, com, fazendo a devida substituição, né, que é o h cortado ao quadrado sobre 4 vezes, no caso, a massa da partícula envolvida, o raio de Bohr ao quadrado, e aqui ficamos, então, isso é igual a 1 sobre 2. Aí, obtém aqui, no caso, o valor de energia, que é o que ele estava analisando lá.
sendo igual a 1 sobre 2, que ele queria, na verdade, também saber qual era o valor esperado da energia, né, no caso do átomo, que é o valor esperado do potencial, é a própria energia do átomo de hidrogênio, no caso envolvida, e por sua vez o valor numérico, né, porque essa quantidade, a energia do estado fundamental, ela é conhecida como o menos 13 eletronvolts, 13,6 eletronvolts aproximadamente, né. Então, esse valor é conhecido experimentalmente, você inclusive vê isso em física moderna, quando você está estudando, né, porque lá, mesmo sem conhecer plenamente qual é a estrutura do átomo de hidrogênio, mas graças à espectroscopia que você faz no átomo, você consegue encontrar esse valor, né. Então, isso é bem conhecido do ponto de vista empírico, né, experimentalmente. E aí você pode, a partir dessa informação, você pode obter as outras relações, né? Então, para o estado que ele está propondo, ficaria igual então a menos 6,8 eletronvolts, que é independente no caso do tempo, tá certo? Veja que essa expressão aqui, né, não envolve a dependência temporal. Então, era um outro aspecto que ele queria que eu observasse no item B. Não só obter o valor numérico do estado ligado do átomo de hidrogênio para esse estado misturado, né, que ele falou aqui, e além do valor aqui, né. O menos, né, para representar a energia, ele nos ajuda a identificar quando você tem estado ligado ou não estado ligado. Porque você faz o seguinte referencial, né? Você considera que a origem do sistema de coordenadas, que é onde você tem o centro do átomo, você define lá como sendo o valor, no caso, né, o valor máximo de potencial. A atração entre o elétron e o próton seria máxima quando o elétron se encontrasse exatamente no centro do próton, que é uma possibilidade que a mecânica quântica nos revela. Nem sempre o elétron estará apenas na distância do raio do Bohr, né, em relação ao próton. Ele pode sim estar exatamente no meio do próton. Então, o elétron pode ocupar essa região, não tem problema nenhum. E no infinito, você tem o potencial colombiano sendo o mais fraco possível. Né? Então, no infinito é zero. Né? Então, é esse referencial que é usado aqui. Então, sempre que a energia é representada com sinal negativo, é porque você tem estado ligado. Se ela fosse positiva, seria o estado espalhado. Então, essa convenção vem lá desde o eletromagnetismo, ok? E vem para cá. Ok? Então, esse era o problema 4.14. Até a próxima.